Cara, enxadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez, e estou iniciando uma nova série aqui no canal, o 4D na prática, que eu vou mostrar minha metodologia de treinamento com base em análise em partidas. E hoje vou mostrar a partida de um aluno, do René. Agradecer ao René por disponibilizar e permitir que eu mostre essa partida aqui para vocês. Antes de mostrar a partida, eu vou mostrar as dúvidas que o René teve, porque quem treina direto comigo no meu treinamento Rating Evolution pode partidas para analisar. E com essas partidas a gente tira várias ideias, várias sugestões para o aluno continuar evoluindo no xadrez. E a conversa com o René foi essa aqui, ó, vou mostrar para você. Ele mandou uma partida do chess.com, falou que ele enfrentou uma Alekhine, não sabe muito bem como enfrentar a Alekhine, então vou dar algumas sugestões já em direção a isso. Ele ganhou a partida até com facilidade, mas ele achou alguns lances que a máquina disse que foi um blunder, foi um erro, né? E talvez isso aconteça com você. Você recebe aí algumas análises da máquina que fala que seu lance foi errado, você não entende por quê. Ele estava com grande vantagem, trocou peças, mas a máquina deu como erro. Será que tinha uma coisa melhor para fazer? Então essas foram as dúvidas do René, ele mandou a partida para analisar. Eu vou analisar com você com base no método 4D e como que a gente consegue melhorar e tirar várias ideias com base nessa partida aí. Então, o René começou aqui com o lance C4 e o adversário jogou o cavalo F6, a defesa Alekhine. É uma defesa hipermoderna, da época aí do Alekhine, época do Mizovic, do Hatch, que eles faziam um jeito de jogar diferente, em que eles tentavam controlar o centro à distância, com a ideia que as brancas, aí no caso, deixassem, avançassem os peões, deixassem fraquezas e conseguissem explorar. Ele jogou E5, D5 e D4. Aqui tudo normal. Vê aqui o lance D6 e C4. Aqui está bem dentro da teoria. E cavalo B6. Agora já é um momento bem importante para você que não sabe enfrentar a Alekhine já pegar algumas ideias. Muito importante na Alekhine é o seguinte. As pretas, elas querem que você fique avançando peões, faça vários avanços e esses peões vão ficar frágeis. Essa é a ideia das pretas na posição. Outra ideia é controlar o centro à distância. Então o que acontece? Muitas vezes esse peão é muito fraco na posição, porque você já avançou de E e já avançou de C. Então aqui, um lance que eu não recomendo fazer muito rápido é o lance que o René fez, que foi o cavalo F3. Esse lance eu coloquei com uma imprecisão aqui, nem foi a máquina, foi eu mesmo que coloquei, porque cavalo F3 é o lance que segura o centro. Mas isso aqui pode ser já atacado com bispo G4, que foi o que o adversário dele fez. Então aqui já te dou uma dica, quando você jogar contra a Alekhine, tenta sempre demorar com o cavalo F3, tá? E se não tiver jeito, você joga um H3 e depois o cavalo F3. Isso aí já ajuda muito nas suas posições, suas partidas, porque você vai ter menos pressão no centro. Aqui o lance ideal seria tomar o peão e seguir desenvolvendo. Aí cavalo C3 era um lance normal e desenvolver bispo. E depois, se ele deixar esse bispo aqui livre para vir para G4, aí você faz H3 e depois passa o cavalo para F3 e segue desenvolvendo. Mas vamos ver como seguiu a partida. Bispo G4, bispo E2, veio aqui D por E5 e jogou C5. Isso aqui é uma das coisas que as pretas vão querer muito nas posições. É jogar deixando buracos. Aqui, cavalo por E5 seria um lance interessante. Se bispo captura, você teria duas opções. Uma opção seria tomar de dama e devolver um peão. A outra opção seria tomar de rei. E seria uma posição interessante. Você poderia jogar com torre E1, passar o rei por F1 e fazer um rock improvisado no decorrer da partida. Parece que tem um lance F6, mas não tem, tá? Joga aqui cavalo F3 e não pode tomar aqui em C4 por conta de dama A5 e recupera aqui. Recupera não, ganha um cavalo na posição. Então aqui ele jogou D5, que é tudo que as pretas querem, gerar fraquezas. Veio cavalo D5, capturou, capturou e dama captura. E aqui as pretas cometeram um deslize, jogaram A6. Tinha um lance aqui para fazer de brancas, mas não é um lance tão claro que daria certo. Que era o lance dama F3, que ataca aqui em F7 e indiretamente ataca aqui em B7. Porém, tinha que perceber e calcular um pouco à frente, porque primeiro o cavalo aqui já não dá certo por conta de dama por peão. E tem que tomar muito cuidado, porque teria dama por D4, dama por cavalo cheque. Teria alguns lances que poderiam ser chatos aí de calcular. É mais uma partida no ritmo mais rápido. E se jogasse um lance como F6, teria esse belo lance de dama H5 e se G6, cavalo por peão. Um tático interessante, ameaçando a torre. Na partida jogou com Rock.
e ver aqui o lance E6. E aqui é o momento que entra, dentro do método 4D, as aulas de pensamento lógico. Aqui, depois de E6, tem um indício tático claro na posição. Mas, lembrando, indício tático você só consegue explorar se você fizer lances bons depois. Então, que lance você faria aqui de branco essa posição? Isso aqui é bem importante. Se você perceber o indício tático, você vai fazer o lance correto. E o René percebeu aqui um indício tático muito forte. Qual que é o indício tático? O indício tático é o seguinte: toda vez, isso aqui é aula de pensamento lógico, hein? E só o rei defende a casa de F7, e só o rei defende a casa de E6 após um sacrifício, tem um indício de que vai ser bom sacrificar essa peça em F7. Então, se só o rei defende F7, só o rei defende E6, tem ideia de sacrifício. Só que agora não dá certo o sacrifício, porque em E6, né, após a captura, né, o rei já está defendendo. Então aqui ele faz um lance muito, muito interessante. Torre 1, esse lance aqui merece até uma exclamação, que foi um lance muito bom. E veio o cavalo D7. Agora sim, está a posição perfeita para você fazer um belo lance de cavalo por F7, e praticamente deixa as brancas ganham na posição. Se recaptura, tem mate. Então, perceba aí como que a técnica do pensamento lógico já entrou muito bem na posição. Aqui jogou com dama F6, para não levar mate, caiu a torre. Seguiu aqui roque longo. C6, um lance muito bom para desestabilizar ainda mais o rei das pretas, né? Se captura, tem dama por A6. Depois tentar passar mais peça para o ataque, talvez um cavalo. Ou se conseguisse a torre seria ideal, né? Mas por enquanto ainda não seria possível. Ou talvez um lance como cavalo C3 para tirar esse cavalo e depois passar uma das torres para o ataque, né? Seria uma ideia muito boa. Mas aqui jogou cavalo B6, capturou. E o René fez o que é lógico numa posição, e foi a pergunta que ele fez. Aqui, o que acontece? É uma posição que ele está com muito material a mais, uma torre inteira a mais. E o que acontece? O jeito mais fácil de você ganhar com material a mais é você trocar peças e converter. E na partida ele fez o lance dama por E6. O curioso é que o chess.com, a análise do chess.com dá como um blunder, né? Dá como um erro, uma imprecisão. Por que ele dá com uma imprecisão? Porque mesmo com todas essas vantagens, ele queria que o René fizesse o lance bispo G5 e se dama captura, cavalo F7. Seria um belo tático, mas eu acredito que numa fase de jogo como essa, né, você não iria procurar tático. E tá tudo bem você não fazer o lance bispo G5 e fazer dama por E6. Você vai ganhar muito mais fácil. Então o lance da máquina nem sempre é o lance que você deveria fazer. Dama por D4, jogou dama E4, deu como imprecisão novamente. Queria que jogasse bispo G5 aqui na posição. Mas é até estranho bispo G5, porque você deixa essa situação acontecer, né? Por exemplo, joga esse, torre D6, né? E aí tá ameaçando a dama e ameaçando esse aqui também. Então, você começa a ter que fazer cálculos que são desnecessários, e dama E4 eu acho que é muito mais simples de jogar. Veio dama B4, e aqui ele trocou damas, e deu novamente como uma imprecisão na partida. Lembrando, não é, na minha opinião, uma imprecisão esse tipo de lance, né? Aqui no caso ainda tem um pouco de imprecisão, porque tem bispo captura e tá caindo o cavalo. Aí tem que jogar bispo D2, e depois das trocas aqui, teria esse torre por H8. Mesmo assim, ainda teria aí uma qualidade a mais e um peão, que seria uma vantagem muito boa para converter. Então, aqui sim, talvez a captura de dama foi uma imprecisão. Mas seguiu aqui com dama captura e toma de cavalo, captura errado. Cavalo F7, torre D7, cavalo E5, torre D8. Tá ameaçando o duplo aqui agora, né? Então, cavalo A3. Não dá para fazer o duplo antes, porque o René jogou lances ganhando tempo na torre, né? Aqui ameaçou a torre aqui e aqui ameaçou a torre ali. Bispo F4, desenvolvendo peças, defendendo. Bispo G3. E aqui as pretas ajudaram, trocando peças. E bem tranquilo de converter. Aqui ameaçou ganhar o bispo, ele ameaçou ganhar o cavalo. G3. E a posição foi bem tranquila, até chegar o momento que as pretas abandonaram aqui. Depois que entregou um cavalo, abandonou a posição. Mas olha só que bacana a partida, né? Teve algumas ideias muito boas para você enfrentar a defesa Alekhine. Então você percebe que você tem que tomar muito cuidado, principalmente nas questões aí de definição no centro. Foi o que ele acabou errando aqui com o cavalo F3, na minha opinião. Aqui capturar seria melhor e demorar com o cavalo F3.
Teve também o tema muito interessante do Torre 1 para criar o tema do sacrifício. Então, muitas vezes as táticas não aparecem nas suas partidas. Você precisa criar condições para que ela aconteça. E nesse caso, ele criou a condição e jogou o lance Torre 1. Foi muito, muito importante. E no fim, você vê que as dúvidas que ele teve de conversão, né, se foram erros ou não, na minha opinião, não vejo como erro, vejo como uma forma mais simples de você ganhar. Quando você tem vantagem material, você troca peças para ganhar e conseguir fazer essa conversão. E por fim, ele conseguiu vencer muito bem a partida. E aí, o que acontece depois que eu faço essa avaliação do aluno? O que eu faço? Vou falar o que para ele quando eu faço essa análise, eu comento esses lances. Eu mando as aulas para ele resolver essa situação. No caso do René, o que eu fiz para ele? Né? Após essa aula, eu mandei para ele o seguinte: assista essas 3 aulas. Uma das aulas é uma aula que eu comento sobre o momento de definir o centro, né? E eu analisei clássicos. E dentro desses clássicos eu analisei os jogadores hipermodernos, que é o caso de Nizovic, o Hatch, um pouco do Alekhine também. E essa aula para entender essa ideia que as pretas tentam desestabilizar o centro atacando o cavalo de F3. Então eu mandei essa aula para ele. Mandei para ele assistir também essa aula da defesa Alekhine, uma aula de como enfrentar a defesa Alekhine, para ele ter algumas ideias na posição. E mandei também uma aula sobre xadrez agressivo, que ele falou que estava com uma dificuldade no momento de avançar peões. Então, eu mandei uma aula que também vai ajudar ele nessa momento de avançar e criar fortes ataques. Porque nessa aula tinha um exemplo de uma variante enfrentando o Alekhine. Então, isso foi um estudo que iria ajudar ele a compreender como melhorar com uma própria partida. E se você ficou interessado em saber como ter acesso a esses vídeos, esses materiais e ter uma análise minha toda semana, é dentro do método 4D, que é o método do meu treinamento Rating Evolution. Para você entrar, é só você preencher um formulário que vai estar embaixo desse vídeo. Eu explico tudo como funciona o treinamento, valores, duração, tudo mais. É só você entrar lá, fazer sua inscrição que eu vou entrar em contato com você. Combinado? Um forte abraço, fica com Deus e espero você treinando diretamente comigo. Até mais!